O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Como o Pai, que vive, me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, irmão e irmã. Hoje nós temos a grata alegria de poder celebrar na nossa igreja o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. O Papa João Paulo II, na sua encíclica Eclésia de Eucaristia, relembra o Concílio Vaticano II, aonde dizia que a Eucaristia é fonte e ápice da fé cristã. E é com esta tonalidade, certamente, que hoje celebramos esta solenidade. E nos cabe refletir sobre esse pão transubstanciado, transformado no nosso altar. E o que nos diz a liturgia de hoje? Belíssimo evangelho de hoje, todo centrado no Cristo eucarístico. O próprio Jesus vem se denominando o pão vivo descido do céu. A mensagem central desse evangelho verdadeiramente é o Cristo eucarístico, como nós ouvimos. Mas Jesus nos chama a atenção para um ponto muito importante. Ele não se deixa comparar pelo pão que Deus deu ao povo lá no deserto, porque aquele pão o povo comeu, mas depois sentiu-se necessidade novamente do pão e até em se enjoar daquele pão. Jesus vem dizer que é um pão que não enjoa, é um pão que sacia a fome eternamente. E o que quer dizer comer este pão? Como Jesus hoje vem falar para nós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Isto é muito importante. Para mim, a mensagem está aqui. Comer deste pão, beber do sangue do Senhor. Quero expressar no mais profundo das palavras do Cristo Eucarístico que comer é o mesmo que assimilar, que possuir estas calorias, estas vitaminas para si. E traduzindo de uma forma mais real, significa estar compactuado com este pão. É o mesmo que ouvir aquela palavra do Mestre Jesus que diz, quando pergunto para ele aonde ele mora: vinde vede. Fazer a experiência do Mestre, viver com o Mestre, comungar do Mestre, comungar das suas palavras, dos seus ideais, das suas pregações, dos seus valores, dos seus evangelhos. Isso significa comer o pão. Porque um ou outro, pela sua condição de vida, não pode
comungar, não pode comer particularmente deste pão eucarístico, mas espiritualmente comunga. Isto é muito mais do que o comer por si mesmo. E o convite de Jesus hoje para nós é este: vivermos em consonância com os seus valores e com os seus ideais. Assimilar, trazer para o mais profundo do nosso ser e compactuar a nossa vida com a sua vida cotidiana. Será que estamos em comunhão com esse Jesus eucarístico? Com as nossas atitudes? Será que as nossas ações, os nossos pensamentos estão em consonância com esse pão que nós comemos? Porque não basta comer, mas é necessário colocar em prática ou externar estas energias em prol, em vista deste reino, desse projeto. O pão eucarístico é ação. Jesus não é só palavra. Este pão não é só o pão, mas é o próprio Jesus. Presente, é assim que ele se dá a comer para nós no nosso dia a dia. E esse Jesus devemos traduzir depois de comungado, com a nossa amabilidade, com o nosso perdão, com a nossa generosidade, com a nossa partilha, com a nossa caridade, com o nosso estar, também como ele esteve e está, oferecido a nós, se oferecer ao outro, como vida, e vida em abundância, para que o outro possa também ter a oportunidade de experimentar esse Deus do amor. Que o Evangelho de hoje nos ensine, mais do que estarmos preocupados com Cristo apenas eucarístico, mas em fazer da nossa vida uma vida em consonância com a vida do Mestre. Comungar do Mestre significa assimilar todas as vitaminas, todas as proteínas que este pão possa ter e colocar em ação, em missão, na nossa vida, no nosso dia a dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.